Olá, bem-vindos, bem-vindas. Você está no canal Gestão Integrativa. Eu sou o Ângelo Calori, executivo e palestrante em governança corporativa, compliance e ética. Olá, Ana. Oi, Ângelo. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Ana Paula Candeloro, eu sou executiva, conselheira, mentora de startups e hoje nós vamos falar sobre direitos humanos e a agenda conectada à atividade empresarial. E não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, darem um like, compartilharem o vídeo e seguirem nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Mandem também as suas perguntas que a gente vai responder com todo carinho. E agora a nossa vinheta. Era uma das perguntas, aliás, olhar e a gente ver com um pouco mais de detalhe esta cooperação. E aí, por cooperação, não só os órgãos de repressão, né, como a Polícia Federal, mas também essa questão de tentar prevenir, né, ser preventivo e olhar os sinais, como a Ana até falou no começo. Como que é feito esse trabalho de cooperação? Conta pra gente um pouquinho melhor. Tá. Olha, bom, essa cooperação, no caso do Grupo Móvel, uma cooperação entre instituições, né? E a gente tem uma programação de atuação no Brasil todo. Então, com base naquilo que se chega a cada um dos órgãos, ou que se chega na Polícia Federal, ou na CIT, ou até ao Ministério Público do Trabalho, a gente faz ali uma organização de trabalhos, de operações para combater. Primeiro a gente faz uma preliminar para ver se aquela notícia ela tem fundamento, e a gente organiza um trabalho. A gente tem feito isso em todo o Brasil, a gente, né, faz operações. Isso a gente tem feito cerca de 4. A história nossa é isso aí, cerca de 4 operações por mês em todo o Brasil aí de repressão ao trabalho escravo. Isso mostra que o trabalho escravo no Brasil é, infelizmente, uma realidade, não é mesmo? E a gente falou, né, um pouco assim da indústria têxtil, da indústria extrativista. Tem algum outro segmento da economia que é mais propenso? Então, um segmento que tem bastante situações é o agropecuário, né? A gente tem muita situação disso no Pará, mais na região norte, mas também temos situações aqui também na região sul. Então, seja no plantio, por exemplo, de cebola, de mandioca, às vezes tem algumas ocorrências. Ano passado mesmo nós tivemos uma operação em Santa Catarina, numa plantação de cebola. Então temos, assim, eventualmente aqui ou acolá uma exploração uma exploração de trabalho escravo. Agora é importante ressaltar, Ângelo e Ana Paula, assim, os critérios para a caracterização do crime de trabalho escravo, não são os mesmos para que a CIT, né, o Ministério do Trabalho, usam para identificar o trabalho escravo a nível administrativo. Então tem uma diferença aí importante, não sei se vocês têm esse conhecimento, isso é um detalhe bem importante. Então, muitas vezes, por exemplo, muitas dessas operações que nós fazemos, quando chegamos lá, o que se constata ali é uma infração administrativa, mas que não chega a ser um crime que possa levar aquela pessoa à prisão, entende? Então, mas esse trabalho é muito importante. Então, muitas dessas operações, elas ficam no contexto administrativo, de multa. E outra coisa também que esse grupo faz, que é muito importante, é com relação ao resgate dessas pessoas e ao acolhimento. Então, essas pessoas, quando são identificadas num trabalho análogo a escravo, né, mesmo que isso não gere às vezes uma investigação criminal, porque ali às vezes está naquele contexto ali de
apenas de uma infração administrativa. Mas essas pessoas que são vítimas, que às vezes não têm uma carteira registrada, a partir daquele momento que elas são libertadas, elas recebem todo um benefício do governo através desse trabalho do Grupo Móvel. Então elas recebem ali uma indenização, importante isso, né? Isso é muito importante. Elas retornam para sua casa com algum recurso financeiro. É uma ideia de acolhimento que é muito importante, né? Uma outra coisa aqui que me ocorreu, inclusive faz parte das minhas investigações, das diligências que eu faço na minha vida profissional, quando uma empresa, por exemplo, vai se instalar em uma determinada região, ao mesmo tempo em que pode ocorrer o fomento do desenvolvimento econômico, pode acontecer também o fomento de uma exploração sexual, né? No caso, né, de os trabalhadores que vão se instalar numa mineradora, numa usina, num setor de construção, o que quer que seja, né? Então, a gente tem essa situação aqui contraditória, né, do desenvolvimento econômico e o incentivo também à exploração sexual. O que seriam, quais seriam fatores ou situações assim que a empresa poderia fazer para se precaver? Olha, é um tema bem assim difícil de tratar, né? Isso infelizmente isso é fato, né? Onde principalmente nos locais mais distantes, onde chega ali um projeto econômico grande, vão pessoas para trabalhar e acaba levando esse problema a tiracolo, né? Leva essa situação. No tocante à empresa, e as pessoas acabam fechando os olhos para esse problema, né? O que acontece de fato é isso, né? As pessoas fingem que não estão vendo aquele problema. Mas o que eu acho que as empresas poderiam estar fazendo ali para resolver esse problema seria uma conscientização mesmo dos trabalhadores, né? Eu acho que isso é um dos pontos. E outro ponto importante, e isso não é feito, a gente observa que isso não é feito normalmente, acho importante que essas pessoas, elas retornem para casa com frequência, né? Porque elas estão ali trabalhando naquele projeto, mas ficam ali, às vezes, 6 meses, 1 ano, né? Então, isso as empresas não têm essa preocupação. Então, acho que de qual é o tempo, né? Isso tem que se fazer um estudo, né? Mas qual é o tempo máximo que uma pessoa pode ficar longe da sua família, né? Assim, que consegue ficar longe da sua família. Então, acho que ela tem que retornar ao seu seio com uma frequência maior, né? Acho que esse é uma preocupação importante, né? E acho que isso é uma das coisas que mais motiva a exploração sexual nessas regiões. Sim, e isso é a ação do empresário, né, que está fomentando o investimento em olhar a cadeia produtiva. É não pressionar para prazo, entrega do jeito que se pressiona, se ele der um fôlego para a pessoa poder voltar para casa. E motivar, né? Um incentivo, né, para que essa pessoa volte, porque o que a gente observa é o seguinte, tudo é economia, né? Então, se você deixar por conta do trabalhador, na cabeça dele ele quer tá ali para juntar dinheiro, até preocupado com a própria família, mas ele vai deixar de voltar para casa para não gastar na viagem. Então, assim, tem que ter um incentivo, né, para que essa pessoa volte para casa, né? Porque ele volta, recarrega as baterias, tem um convívio familiar importante, né? Ele vai conviver com a esposa, com a filha, né? Acho que isso é importante. Ele vai viver um contexto diferente. Depois ele volta de novo para aquele mundo ali de trabalho. Acho que isso é efetivamente uma questão de geração de valor e o cuidado humano com a cadeia produtiva. Aí eu penso também, né? Às vezes uma instituição financeira vai financiar aquele projeto. E aí ela, por sua vez, ela tem que garantir o seu lado, né? De que ela não vai ser prejudicada em termos reputacionais porque ela financiou um projeto que em algum momento vai estar envolvido em exploração sexual e violação de direitos humanos. Então isso a gente vê muito na nossa atividade diária, né? Então é uma preocupação que até as próprias instituições financeiras devem ter,
na hora de fazer essa diligência nos empréstimos, nos financiamentos, ter esse cuidado. Também não só o empresário, então é uma cadeia, na verdade, os financiadores de uma preocupação. maneira geral. Porque aí acaba, eu lembro, há alguns anos, teve ali uma notícia, uma capa ali do Valor Econômico, era HSBC financia desmatamento na Malásia. Né? Obviamente o HSBC não estava financiando nenhum desmatamento na Malásia, mas ele financiou uma empresa que, por sua vez, não estava cumprindo ali o que tinha sido acordado nos diversos contratos que são assinados. E como o Dr. Pérez falou no começo, né, um olhar um pouquinho mais aguçado, né, atento ao projeto, ao processo, para começar a identificar essas coisas, pautar o tema, né? Sim, fale, doutor. E Ângelo, completando o que você acabou de dizer, é muito importante isso. E assim, ter essa preocupação, né? Eu acho que e ter esse olhar atento e esse cuidado de saber e de investigar, assim, puxa vida, esse projeto aqui, será que vai acontecer, né? Fazer esse questionamento, né? Olha, será que vai acontecer alguma ofensa a algum direito humano aqui? E esmiuçar isso, porque se você fizer esse trabalho de investigativo no projeto, você vai conseguir evitar muitos problemas. Talvez gerando um custo maior ao projeto, mas é um custo, é o que eu digo assim, né? O benefício desse custo é muito maior do que o imposto que se paga. Sim, o impacto, a imagem, tudo. Sim. Como a Ana estava dizendo. E eu acho que tem uma coisa aí, uma provocação, que é o que a gente procura fazer aqui também, né? Uma das nossas assinaturas é provocar tanto que do canal Gestão Integrativa faça mais, né? A ideia de a gente... O slogan, né? A ideia de a gente fazer diferente mesmo. E eu tenho visto, e a gente tem anos, né, de mercado financeiro, e o tema direitos humanos é pouquíssimo tratado e pautado. Só as instituições muito mais internacionais, globais, ainda assim com essa demanda global, do que um olhar local de a gente simplesmente pautar o tema na discussão. Porque não precisa fazer para qualquer financiamento de 10 mil. Né? O ABN era um bom exemplo disso, Ana. Quando falou de sustentabilidade, lá em 2005, o Fábio Barbosa estabeleceu um valor de corte. Acima desse valor, a gente já deve começar a olhar, é um começo, mas nem isso, né? Então é importante que o Dr. Pérez falou, tem que pautar, é um custo, mas um custo que vale a pena. Sim, aí a gente volta também para a questão de educação, né? Hein, Ângelo e Ana Paula, aqui agora acabei de ter um insight. Vou jogar na mesa, quem sabe isso não dê algum resultado. Por exemplo, esse trabalho vamos chamar de mitigação de ofensa aos direitos humanos, né? Que em um projeto ele tem um custo, né? E é facilmente mensurável esse custo. E tem um grande benefício também, que é fácil de você apontar ali quais são os benefícios. Uma ideia que, quem sabe, não seria de que isso gerasse um crédito tributário para o investidor, né? Ele pudesse depois fazer uma compensação tributária em razão desse custo, né, que ele vai ter. Então a sociedade ganharia com essa ideia, né? E o empresário também não arcaria sozinho com esse custo, né? Seria dividido aí com o governo. Sim, verdade. Com metodologias aplicadas, com governança sobre o tema, poderia certamente ser beneficiado. Sim, eu acho que com incentivos, né, do governo, incentivos públicos, né, eu acho que fomenta o interesse da iniciativa privada em, vamos dizer, em fazer o que é certo, né? É uma pena, mas precisa de um incentivo, um empurrãozinho do governo para isso. Eu acho que você para começar, né, pautar o tema. E doutor, uma outra pergunta um pouco provocativa, eu sei que não é do âmbito de responsabilidade da Polícia Federal, mas gostaria de saber como curiosidade.
O tema, né, trabalho escravo, direitos humanos, ainda é muito importante no país, ainda existe muito, né, muitas ofensas a isso. Porque a lista suja tem só 145 nomes a última vez que nós pesquisamos? Porque tão poucas empresas estão pontuadas como que ofenderam direitos humanos. É importante. Olha, Ângelo, assim, como você bem disse, né, na verdade a Polícia Federal ela não tem uma participação nessa lista. A gente faz o trabalho de repressão, mas essa lista nós não temos nenhuma cadeira ali na avaliação da lista ou no apontamento, mas tem algumas informações que eu posso estar passando para você que eu acho que são importantes. Assim, primeiro que essa lista ela é uma ferramenta muito importante, né, de combate ao trabalho escravo. Como eu já disse anteriormente, ela foi reconhecida pela ONU como uma ferramenta importante, um exemplo para outros países. Nem todos os países fazem esse trabalho que o Brasil faz. Então, isso é um trabalho muito importante. E, assim, o fato da 145, assim, eu não acho pequena a lista, né? Até acho que é um número até relevante, são 145 empresas, né, que foram apontadas como exploradoras, né? É um número, eu acho, bastante relevante. Mas é importante também ressaltar que uma empresa, quando entra na lista, ela entra com um prazo. Não sei se isso é importante a gente esclarecer. Ela fica por 2 anos, né? Então, ela não fica para sempre na lista, né? Então, isso também faz com que o número reduza um pouco. Então, assim, ela entra na lista, fica ali por 2 anos, né? E depois ela sai da lista. Ela vai entrar de novo se ela for novamente encontrada, novamente em uma situação de trabalho escravo. Mas eu acho que o trabalho, tanto da Polícia Federal como dos órgãos parceiros, ele tem como melhorar. A gente tem muita coisa para fazer no Brasil e a gente está imbuído realmente juntamente com as organizações não governamentais, com a sociedade civil, tá melhorando esse trabalho, né? E essa é a nossa meta. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, darem um like no vídeo, compartilharem, mandarem as suas perguntas e nos seguirem nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. José Roberto Pérez, delegado da Polícia Federal, classe especial. Fala assim o nome dele. José Roberto Pérez. Doutor José Roberto Pérez, da Polícia Federal. Poderia falar coordenador geral de repressão. Tá, então... Quer que eu fale essa primeira parte? Você fala essa segunda parte? Tá bom.